O mundo está passando por um momento complicado. Eu resolvi fazer esse vídeo porque, na verdade, tem um outro vídeo feito. Eu falei que ia postá-lo, que eu postaria hoje, né? Entre hoje e amanhã. Mas eu parando para analisar alguns pontos ali daquele vídeo, eu achei melhor eu fazer um outro vídeo abordando mais ou menos as mesmas questões de forma mais ampla. Eu não estou satisfeito com aquele vídeo, em suma isso, apesar de ter um conteúdo muito bom. Isso já aconteceu outras vezes no canal. Então, eu estou fazendo, enfim, resolvi fazer mais esse vídeo. E esse vídeo vai ser longo, a tendência é ser longo. Então, se você não gosta de vídeo longo, a primeira dica que eu dou é que você coloque em velocidade 1,5 ou 2, ou que quer o máximo que você consegue. Eu acho que é uma forma válida de assistir vídeos. Eu assisto uma porrada de vídeo, eu assisto assim, até mesmo porque o nosso tempo é escasso, né? Então, assim, então primeiro com relação a o motivo, né, a razão desse vídeo. Eu quero colocar alguns problemas aí nessa questão MGTOW. E que eu acho que, assim, enriquecer um pouco, né, essa conversa, né. E a primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu entendo muito bem, eu entendo essa frustração, eu entendo, eu sinto enorme empatia pelas pessoas que decidiram adentrar nessa coisa de MGTOW, sobretudo porque, no geral, são pessoas que ou já sofreram alguma coisa, né, ou que viram alguém sofrer, né, ou que viram a sociedade à sua volta e falaram, não, esse negócio tá horrível, né. Então, eu acho que é muito difícil você escapar, o cara que é, assim, sabe, que não vê nada de errado na sociedade, chegar e falar, não, olha, bola pra frente, né, e não, assim, não, é bola pra frente e você MGTOW. É difícil, né? Então, geralmente, é aquela pessoa que... Então, eu entendo, né? Então, fica aqui um disclaimer enorme, como sempre, tá? Eu anotei aqui 3 páginas de sulfite sobre comentários e notas sobre esses comentários, porque eu acho que às vezes, antes que eu saia colocando quais são os problemas e quais são as coisas, né, às vezes as próprias pessoas que estão comentando acabam fazendo essas ponderações que eu acho que são importantes, né? Então, vamos lá. O primeiro comentário que eu quero pontuar, sobre o qual eu quero pontuar, é o do Andando Sem Rumo e Propósito. Ele me perguntou o seguinte: por que você continua falando de relacionamentos? Conheço o seu canal há algum tempo e sei que você tem muita bagagem para falar de outros assuntos, seja literatura, teologia, até RPGs de mesa. Garanto a você que se você falar sobre assuntos mais filosóficos ou esotéricos, a qualidade do público vai melhorar e não vai ficar pegando no seu pé igual ao público que fica assistindo vídeos de homens vezes mulheres. Então, para quem não conhece meu canal, para quem chegou agora, o meu canal existe há bastante tempo. Eu estou nesse negócio nas redes sociais há bastante tempo. Eu tenho... e o conteúdo desse canal, o nome dele não era Recanto do Guerreiro. Eu coloquei Recanto do Guerreiro porque eu sempre brincava Recanto do Guerreiro com a minha noiva, porque tem um comercial antigo em que tem um cara que sai falando, né, descrevendo como é a casa para o arquiteto, e atrás dele vai a mulher dele corrigindo. Então chega um momento que ele vira e fala assim: e aqui o Recanto do Guerreiro. Aí a mulher chega pro arquiteto e fala: o quartinho da mamãe. E aí assim, e eu falava: isso é horrível. As pessoas, é motivo de chacota, né?
quem quer que tenha feito isso, colocou aquela história de colocar o homem como o bufão, né? O Homer Simpson, e a mulher como aquela que sabe das coisas e vai ser do jeito dela, e não do jeito do cara. E eu fiz questão de montar um lugar. Eu estou aqui na minha casa, eram 2 quartos, eu derrubei as paredes aqui, né? E fiz uma segunda sala, que é o Recanto do Guerreiro. Então eu tenho minha mesa onde eu jogo, para jogar poker, jogo de tabuleiro. Aí tem ali tem ali o meu computador, tem uma TV, tem um videogame ali, enfim. Tem ali meu sofá-cama, enfim, eu fui adequando assim, e ainda não está do meu agrado, né? Mas enfim, o dia que eu conseguir me mudar para uma casa maior, né, eu faço uma coisa melhor. Mas seja como for, o nome do canal não era Recanto do Guerreiro. O nome do canal era só Rafael Ramos. Coloquei Rafael Ramos para facilitar, para que as pessoas conseguissem me encontrar, porque Rafael Ramos é um nome comum, né? Um nome relativamente comum. Eu colocava no Facebook e aparecia muita gente. Eu queria colocar um nome mais meu, e o meu nome completo eu achei que era muito grande. Apesar que hoje em dia minha cabeça mudou com relação a isso. E eu escrevi um livro chamado Escrito nas Sombras. É um livro de suspense e terror. Já mostrei o livro várias vezes aqui. E eu tenho uma página no Facebook cujo nome é Escrito nas Sombras. O que você vai notar ali? Aquelas pessoas que estão ali, ela é um público diferente. Inclusive, a grande maior parte mulheres. Tá? Eu tenho muito mais leitoras do que leitores. Então começa por aí. Esse canal aqui não tem o público de lá. Eu nunca chamei, não atraiu o público de lá, né? E seja como for, o conteúdo que eu tratava aqui era justamente esse: literatura, teorias da conspiração, esoterismo, filosofia, né? Então eu tenho essa bagagem de fato. Mas o que acabou acontecendo? Eu fazia os vídeos e no geral eles não tinham alcance aqui no YouTube. Então ele nunca conseguiu tração. Eu tinha poucos inscritos, muito poucos inscritos. E aí o YouTube começou a martelar o meu canal. Ele martela de várias maneiras quando ele quer. Então ele derruba o número ele diminui o alcance, ele desmonetiza, então meu canal foi desmonetizado. Enfim, não conseguia os meus vídeos. Os vídeos eu estava postando vídeo, não batia só 20 e poucas visualizações, ou seja, abaixo da minha média, né? E aí eu comecei a notar que esquisito, alguma coisa aconteceu no meu canal. E um tempo depois eu comecei a notar que eu fui ganhando inscritos sem fazer vídeo. E eu fui notando também que eu tinha feito um vídeo sobre MGTOW. E esses vídeos relacionados a MGTOW e tudo mais, o YouTube estava promovendo. E aí eu achei esquisito. Eu falei, ué, por que o YouTube está promovendo vídeo que fala sobre MGTOW? Por que o YouTube está promovendo, está me dando relevância, apontando esse vídeo? Ele está mostrando esse conteúdo para algumas pessoas, né? E agora eu sei um pouco melhor, né? Mas eu achei curioso. Então 2 meses atrás eu peguei, 3 meses atrás, eu retomei o canal. Peguei todo o conteúdo anterior, que não tinha nada relacionado a isso, e tirei do público. Falei, não, olha. Então, por exemplo, e coisas engraçadas. Por exemplo, você vai notar que alguns conteúdos sobre teoria da conspiração são ok. Mesmo quando ele desmonetiza. Tá, ele desmonetizou, mas ele promove. Então, desmonetizar e promover porque é muito simples. O motivo pelo qual o YouTube desmonetiza não é o mesmo pelo qual ele promove ou não promove. Então, ele vai desmonetizar aqueles vídeos cujas empresas não querem ter o seu rótulo, né, atrelado àquilo. Então, por exemplo,
Por que que o YouTube desmonetiza canais e conteúdo MGTOW, no geral? Porque a maior parte dos anunciantes do YouTube não querem estar ter a sua marca atrelada àquele conteúdo, né? Então, não quero saber disso, certo? Não é nenhuma decisão tanto do YouTube, ela é completamente mercadológica. Agora, o que o YouTube decide promover ou não, levando em consideração que o YouTube tem ligação com o Google, que tem ligação com o complexo militar norte-americano, então várias das patentes, as pessoas que estão lá por trás têm esse contato direto. Então, são coisas que estão mais atreladas. E, não sei se vocês sabem, mas há alguns anos atrás, a Força Aérea, o Exército norte-americano, as principais agências de inteligência começaram a fazer um mapeamento de incels e sobretudo dos incels, tá? Mas acabou entrando nessa coisa de MGTOW. Por quê? Porque já existia essa suspeita de que, olha, teve aquele caso daquele cara que era virgem, era BV, nunca tinha beijado, nunca tinha feito nada, foi lá e matou seis gurias lá e tudo mais. Então, é o tipo de coisa que é monitorada e em algum momento o YouTube decidiu, por qualquer que seja o motivo, que ia promover aquele conteúdo de MGTOW. Eu vou dar um exemplo de como essas questões são complexas. Eu tenho um vídeo aqui, que eu deixei aqui, que é Hillary Clinton e o satanismo. Bombou. Tem bastante visualizações, não tem problema assim. Bombou não, mas para um canal que estava vindo do zero, até que veio bastante visualização naquilo. Aí eu fiz uma série que chamava Trump, Lobo em Pele de Cordeiro, interrogação. Né? E essa daí completamente para baixo. Não, ou as pessoas não clicavam, ou o YouTube não promovia, né? Então eu tinha que decidir o que está acontecendo, né? E você vê como esse tipo de coisa, como funciona essa dinâmica de YouTube. Eu fiz o meu vídeo passado foi treta entre MGTOWs e sobre infelicidade feminina. Já tem 200, 300 views a mais do que o vídeo anterior, que é sobre virgindade em números. Eu, pessoalmente, acho aquela pesquisa mais importante. Por quê? Porque eu estou tentando trazer para vocês os dados que podem servir como embasamento para que você seguir na sua vida, ou seja, esse mito de que não existem mulheres virgens. Ou de que ou, por exemplo, você vai ver, tem mais de um cara aqui falando aqui que o Brasil é um país promíscuo. Tá? Olha, o país da Globo é promíscuo. Aquele que você assiste na Rede Globo é promíscuo. O país da Folha de São Paulo é promíscuo. O país que eu vejo nos números, não. Eu vou olhar as estatísticas e o país não tá... Aí fala assim, por exemplo, quando eu virei e falei assim, 22% dos casamentos, apenas no acumulado, terminam em divórcio, aqui no Brasil. Enquanto que na Espanha é 67%. Tá? Aí vem gente aqui falando, não, é 30%. Eu falei, não, mas eu já falei desse dado também. 31%, 32% é a taxa de divórcio para o número de casamentos realizados naquele ano. Por que essa... Aliás, nenhuma das duas é tão relevante, mas ainda assim, elas são muito boas aqui no Brasil. Porque você tem que levar em consideração que algumas pessoas casam e se divorciam mais de uma vez. E essas pessoas acabam entrando nas estatísticas. Então, por exemplo, você olha, às vezes, algumas comunidades, como é a comunidade católica tradicional, que tem menos de 5% de divórcio naquela comunidade. Você vê o número de divórcios entre evangélicos, por exemplo, 10%, 15%, né? Aí você fala, não, mas é muito abaixo do restante da população. E isso eu estou falando, inclusive, nesses países, que nem Estados Unidos, Espanha e tudo mais, tá? Dá 5, 10%. Aí você fala, mas como é possível? É muito simples. Então, por exemplo, se você começa a contabilizar
união homoafetiva, o número de divórcios aumenta. Por quê? Porque lésbicas e gays, no geral, se divorciam mais do que casais héteros. Em especial as lésbicas. As lésbicas, elas se separam assim, existem até estudos que estão começando a aparecer para tentar explicar por que lésbica se separa tanto, né? Por que elas se divorciam, o que está dando errado ali. Mas isso não é o assunto do vídeo. Mas seja como for, quando você coloca isso, isso influencia no índice. É como aquele a mulher da balada, o homem da balada. Então você vai ver. Então, por exemplo, vieram me trazer aqui uma pesquisa da Folha de São Paulo, em que as gurias ali naquela pesquisa falavam que 23, assim, a média ali de quantos parceiros elas queriam ter na vida inteira era 23 parceiros. Mas onde que a Folha de São Paulo foi fazer essa pesquisa? Em bares na Vila Madalena. Bom, peraí, mas bares na Vila Madalena é como aquele como eu lembro de ler um tempo aí atrás, um artigo no Return of Kings, o Retorno dos Reis, é um site norte-americano. E lá tinha os 5 passos para você arrumar uma garota, né? Uma brasileira. How to bang a Brazilian woman in 5 steps. Aí os 5 passos era: vá para o Rio de Janeiro, vá para Lapa, vá para balada, né? Aí tinha mais um, já ligue no dia seguinte, né? Já marque o encontro de vocês para o dia seguinte, se você pegar só o telefone, e se você pegar na balada, você vai para um barzinho, e do barzinho você pode levar para o seu lugar que você vai pegar. Aí você vira e fala assim: nossa, mas é uma cultura muito promíscua essa brasileira. Mas não, mas calma, você esqueceu dos 2 primeiros passos que ele deu. Vá para o Rio de Janeiro e vá para a Lapa. Por que a Lapa? Porque a Lapa é o bairro boêmio do Rio de Janeiro por excelência. É a mesma coisa aqui em São Paulo. A Vila Madalena é o bar boêmio de São Paulo por excelência. Quando você olha para os dados, para as estatísticas brasileiras, só 39% das pessoas já admitem já terem feito ou estarem dispostas a sair e ficar com uma pessoa naquela noite. Ou seja, é a menor parte da população brasileira. Mas essa menor parte fica entre si. Então, você vai ter lá um grupo, esse 39% da população tem uma alta rotatividade entre si. Então, eu acho esse tipo de dado muito importante. Eu acho esse tipo de dado muito relevante. Mas acaba não tendo o mesmo alcance que eu acho que deveria. Essa coisa de MGTOW, eu lembro, por exemplo, quando o Rush fez um livro também sobre como pegar a mulher brasileira, e ele já, eu lembro de conversas ali naquela época, deles já estabelecendo, ou seja, não é uma ideia nem tão minha assim, que a cultura brasileira era muito diferente da cultura norte-americana e cultura europeia, o suficiente para que ele acreditasse que essas questões não fossem chegar aqui da mesma maneira como chegaram na Europa e nos Estados Unidos e na Austrália. E eu concordo com isso, né? Então eu estava lendo isso recentemente, eu falei, bom, mas eu estou falando isso, mas o cara já tinha matado isso daqui antes, né? O cara está de fora do país e está vendo a mesma coisa que eu estou vendo, porque a realidade brasileira, quando você olha para os números, e isso é muito importante, quando você observa os políticos, muitas vezes você vai ver a classe política dizendo: o Brasil ainda é um país muito conservador. Aí você olha para Globo e para as novelas da Globo, se você for se pautar pelas mulheres das novelas da Globo, por exemplo, ou pela cobertura do carnaval, é uma putaria sem fim. Mas quem está lá na administração pública tem os dados em mãos, né? Quando você olha para os dados brasileiros e compara com o restante do planeta, o país é sim um país conservador. E Deus abençoe esse país, porque 50 anos de doutrinação, 50 anos de influência cultural, e não conseguiram quebrar o espírito brasileiro. Não conseguiram quebrar o espírito alemão, conseguiram quebrar o espírito espanhol, conseguiram quebrar o espírito... O norte-americano está completamente dividido, e o brasileiro ainda não. Nós ainda conseguimos aqui manter essas tensões. Então, que nem falam assim, o Brasil
vive essa guerra urbana em que tem 60 mil homicídios por ano. Aí eu paro e penso. Eu sempre defendi isso também. Eu defendi muito o Brasil com os meus colegas lá fora. Porque eu lembro de conversar, tinha um francês com quem eu convivi um tempo fora do Brasil, e eu lembro de conversar com ele e falar assim, Gontier, só tem uma diferença entre a gente. Você está reclamando dos dados do meu país, mas por quantas guerras vocês passaram para resolver esses problemas? Nós não, o brasileiro tem uma cultura de aglutinar e empurrar os problemas para frente e manter essas tensões para ver se uma hora se desfazem. Então, nós temos os nossos méritos, né? O brasileiro tem os seus méritos. E depois de 100 anos, desde a queda do Império, que nós vivemos uma situação de catástrofe política. Essa que é a verdade, catástrofe político-social. Eu acho que o Brasil está até bem, para quem conseguiu passar por todos esses períodos e por, sabe, Primeira, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e todas essas tensões e essa coisa intensa que veio, que não é uma doutrinação, foi uma lavagem intelectual, uma lavagem cerebral vinda dos setores que deveriam estar informando a sociedade, e antes da internet nós não tínhamos acesso a isso, né? Então, andando sem rumo e propósito, a sua pergunta foi a primeira que eu resolvi responder e cuja resposta é mais longa, porque afinal eu continuo falando desses problemas. Primeiro porque eu estava muito curioso, eu queria saber se eu fizesse esses vídeos, se realmente era um problema com a minha capacidade de comunicação, se era um problema qual era o problema. E também porque é o tipo de assunto que, assim, está diretamente ligado à vida das pessoas. Eu posso falar de teologia, posso falar de filosofia, posso falar de alquimia, né? São todas coisas que eu estudei. Com afinco, inclusive. Posso falar sobre questões ligadas a ateísmo, a religião, posso falar sobre tudo isso? Posso. Quem está no meu canal há mais tempo sabe que eu posso. Agora, a maior parte dessas coisas estão muito distante da vida das pessoas. Eu vejo isso sendo aplicado na vida delas nisso aqui. Então isso é interessante para mim por causa disso. Então, ainda que realmente seja dolorido para mim ler alguns comentários, eu acho que é um trabalho que eu tenho que fazer por honestidade intelectual, entendeu? E aí, mais pra frente, se as pessoas continuarem se interessando, eu vou retomando os assuntos que eu tinha aqui antes. Um dia eu posso abrir uma área de membros, quem sabe com uma área de membros eu consiga selecionar, falar assim, olha, só se inscreva na área de membros se você tiver interesse em contos maçônicos, ou em literatura alquímica, ou em teologia, porque eu vou falar sobre isso. Ou em teoria da conspiração séria, porque, como eu disse, você fala uma coisa mais mundana, mais fácil das pessoas entenderem, bomba. Mas você fala uma coisa em que você vai tentar fazer um trabalho um pouquinho mais minucioso, ninguém assiste, ou o YouTube não promove. Eu não tenho como saber qual das duas é, tá? Então vamos lá. Aí tem esse aqui, o HiPi, HIPI. Ele falou, não seria o caso que o Raccoon e o tio MGTOW comentaram de puas e outros tipos pré-MGTOW que estão se infiltrando no modelo MGTOW? E ele fez isso em relação ao meu último vídeo, que é sobre essa treta que está havendo entre os MGTOWs, né? Então tem aquela, se você não está sabendo do que está acontecendo, tem lá essa treta entre os MGTOWs, os cafajestes, né? Esses caras que chegam lá e eles, para validar o argumento MGTOW, ele vira e fala assim, eu vou provar para você que não existe um unicórnio, eu comi o unicórnio, eu peguei o unicórnio, eu peguei a mulher que é casada, aquele cara que acha que a mulher dele é grande coisa, eu fui lá e peguei, certo? E aí, do outro lado vem o MGTOW moral, o MGTOW mais moral, que tem uma moral mais elevada, né? Ele chega e fala assim, não, mas espera, mas então você tem o mesmo valor que essas gurias. Quem é você para falar alguma coisa?
né? Então, se todos os homens fossem como você, então as mulheres teriam razão, né? As mulheres teriam razão em ficar longe dos homens. Só que eu tô aqui e eu sou um cara que eu sou fiel, eu seria capaz de ser fiel, seria capaz de manter uma família e de ser um bom homem por toda a vida. O problema é que as mulheres não enxergam isso, né? E isso traz uma série de questões de cunho moral. Porque, por um lado, sim, o cafajeste, ele realmente, tem um comentário aqui que foi muito bom, que foi o seguinte, ó. Foi o seguinte, é da Marília Cardoso. Foi o seguinte o comentário. O Brasil é um puteiro. A promiscuidade aqui impera. Como pode um modo de autopreservação masculina não ser necessário em nossa cultura? A minha resposta foi que um modo de autopreservação masculina faz sim sentido, mas a minha dúvida é se MGTOW é realmente esse modo ou não, né? Aí o SIMI, SIME, né? Ele inclusive, muito obrigado, foi ele que me falou dessa, que me chamou a atenção para essa treta que estava acontecendo, né? E ele respondeu para Marília, para esse Marília Cardoso aqui, o seguinte: concordo com você, mas juntar um grupo de homens que foram promíscuos e alguns que ainda são, para reclamar das mulheres, da promiscuidade das mulheres, chega a ser hilário, se não bizarro. E é mais ou menos isso. Então, quem tá de fora e olha pra isso e fala assim, não, mas espera, mas se você é promíscuo, se você tá nessa putaria, então você não faz parte de um modo de autopreservação masculina. A não ser porque, então é porque você acha, você se deu mal de alguma maneira e aí você entrou nesse... Então eu entendo esse grupo aqui dos morais. Por outro lado, tem aquela história, não, mas espera, mas não é só cada homem seguir seu próprio caminho, então deixa os caras aqui seguirem o caminho deles, né? E aí tem uma outra questão que é, por exemplo, o Cigano, quando foi defender os morais, ele citou lá um caso de um iluminado, alguma coisa, o nome do inscrito. E aí esse cara vai lá e comenta que ele decidiu virar MGTOW porque terminar o namoro, o relacionamento de 8 anos com uma guria, né? E ele não atraiu, ela não o traiu, nem nada, mas ele é um cara simples, que não queria ter filhos, e ela ficava criando caso, e estava transformando a vida dele no inferno e tudo mais. E então ele decidiu terminar o namoro. Por um lado, você entende o lado dele, você fala assim, não, ó, bacana. Então ele decidiu terminar porque realmente não estava dando certo e tudo mais. Ele decidiu que ele quer seguir MGTOW. Tudo bem? Ok. Eu realmente acho que ele deve seguir por esse caminho. Agora, o que ele fez com a guria, vamos nivelar porque nós não sabemos se realmente ela pode ser, se ela realmente, se era uma guria que é histriônica e blá blá blá, e tudo bem, realmente ela se deu mal, hahaha. Agora vamos supor que ela não seja nada disso. E que ela seja simplesmente uma mulher normal, comum, que estava do lado dele por 8 anos e que queria ter um filho. Que queria casar e ter um filho, e ele chegou, não, esse não tem acordo, eu não quero ter filhos. Olha, se você não quer ter filhos, ter um relacionamento não faz sentido, tá? Casar não faz sentido. E deixe isso muito claro para as gurias quando você começar a ficar com elas, porque se esses 8 anos foram os anos dourados da guria, ela se ferrou de verde e amarelo, certo? Porque a mulher a gente fala tanto da muralha, né? Então tem aquelas questões. Antigamente as coisas eram diferentes. E aí, antigamente, eu não estou falando 50, 70 anos, eu estou falando mais de 100 anos, tá? 150 anos. Por quê? Porque o pai da noiva ia e dava um dote pro casal, pro homem administrar, para ele começar a vida dele. Por quê? Era o reconhecimento de que, olha, esse cara ainda não está no melhor momento da vida dele, porque ele está começando agora, então ele tem que conseguir uma porrada de coisa, né? Então ele não vai ter os meios de sustento, não vai poder dar uma vida boa para minha filha agora, mas essa é a hora de casar, porque
se você quiser ter filhos, é bom você pensar em começar agora, né? Você não pode postergar para muito tempo. Hoje em dia a gente até consegue dar uma prolongada, né? E ter filho um pouquinho mais tarde. Mas antigamente isso não era uma opção. Então, o pai ia lá e dava o dote, né? Só que qual que era o contrato ali? Olha, esses são os anos dourados da minha filha. Você fica com ela, tô entregando ela para você. Só que depois você não joga ela fora, não larga, não bota ela fora, não dá uma bota na bunda dela quando vocês envelhecerem, né? E você já tiver bem de vida. E você tiver condições de arrumar uma menina de 20 anos. Né? Então, esse era o contrato. Então, essa forma de contrato, muita gente enxerga que ela não existe mais. Eu enxergo na sociedade alguns setores que ainda fazem coisas parecidas. Né? Hoje em dia você não dá mais na mão do cara, desculpa, mas dá na mão da guria, né? E de repente vocês vão começar uma vida, né? Então eu conheço gente que que casou assim, casou com a ajuda dos pais, dos pais do casal se juntaram para pelo menos ajudar a dar aquele pontapé inicial, né? Então isso existe ainda. Infelizmente você também tem esse grupo de mulheres feministas que se separaram e querem ver suas filhas solteiras pro restante da vida. Isso existe também. Mas seja como for, essa questão, então, essa questão dos cafajestes contra os moralistas, dentro do MGTOW, essa é uma coisa que eu não acho que tenha a ver seja esse caso que o tio MGTOW e o Raccoon falaram, de puas e outros tipos para MGTOW tentando se infiltrar. Não acho que seja. No Brasil isso faz muito pouco sentido, primeiro porque você não tem tantos puas aqui no Brasil, você não tem esses modelos pré-MGTOWs, então nós não tínhamos um movimento ativista para os direitos do homem, aqui isso não existia. Tá? Isso tanto é verdade que você vê que o brasileiro tem uma forma diferente de fazer as coisas, de resolver as coisas. Né? Então, por exemplo, você vai ver que a lei na cidade é diferente da lei aqui no bairro. Tem certas coisas que simplesmente não são toleradas no bairro. Quem vive em periferia sabe. Se o Estado enquanto o Estado não for buscar common law, ou seja, qual é a lei das pessoas, essa tensão aqui no Brasil vai existir, porque muitas vezes esses assassinatos que você vê, essas mortes, são justamente aquelas mortes que só existem porque o Estado não consegue tirar aquele cara da sociedade, e a população, a bandidagem, às vezes, ela tem um papel duplo aqui no Brasil, né? Então, ao mesmo tempo que ela comete os crimes lá de tráfico e tudo mais, ela serve como um poder paralelo, com leis próprias, né? E nós não tínhamos. Então, assim, surgiu a Maria da Penha e ninguém parou para se importar com isso. Só aumentou o número de mulheres que morriam. Ninguém reparou nisso. Que a questão da violência da mulher piorou depois da Maria da Penha. As questões culturais, elas são muito mais importantes do que as questões, do que as leis, né? Então, eu vou dar um exemplo, vou dar um outro exemplo. Você pega aqui. O cara é falsamente acusado, teve esse caso recentemente. O cara foi falsamente acusado de estupro e foi preso, ok? Na cadeia ele foi violentado por vários homens e foi diagnosticado depois com AIDS. Aí a guria foi lá e mais pra frente foi lá e voltou atrás na conversa dela e falou que não, olha, ele não me violentou, o cara foi inocentado, certo? Só que aí agora o cara já está com AIDS. Então vamos lá. Primeiro, sim, uma mulher foi canalha. A mulher, ela merecia apodrecer na cadeia. Isso está errado. Só a pena que nós temos aqui não basta. Por outro lado, não adianta você intensificar a pena de 10 para 20, para 30, para 50 anos e colocar progressão continuada e soltar a pessoa depois de 6 anos, 10 anos. Entendeu? Então, enquanto a gente não acabar com a progressão continuada, esses aumentos de pena é pura empulhação. Então, feminicídio é pura empulhação. Você teria um aumento muito maior na pena do cara se ao invés de você criar uma lei de feminicídio, você acabasse com a progressão continuada. Então, o Brasil tem essas peculiaridades na elite, né? Elite política, principalmente, que fica empulhando o povo
nessa cultura de bem-estar, né, essa cultura de sinta-se bem, olha como nós estamos fazendo alguma coisa, quando na verdade nada está sendo feito, né? Então as leis brasileiras, não precisam, antes delas serem mais rígidas, você tem que acabar com o que está realmente de fato acabando com, assim, jogando as leis brasileiras por água abaixo. Progressão continuada é uma delas, né? Custódia, aquela audiência de custódia é outra, mas isso não vem a caso aqui. Então, sim, o Estado foi estúpido, cego, injusto. Foi, sim, sem dúvida. As leis falharam aqui no caso. Agora, a gente não pode esquecer que o maior dano que o cara sofreu foi esse aqui, ó. As dezenas de homens que violentaram o cara. Esse foi o maior dano, porque essa foi a prisão perpétua do cara. Foi a mulher que causou? Bom, sim, ela fez parte, ela cometeu a injustiça. Mas a gente não pode esquecer que uma mulher, depois foi o Estado, mas esse monte de cara que foi lá, julgou o cara porque o Estado disse, foi lá e violentou o cara. Isso é cultura. Isso não está nas leis, né? Então, teve aqui o comentário do André Luiz Galo. Ele falou assim: o que me tornou MGTOW foi a consciência de que a combinação mulher mais Estado, né, tem maior poder sobre o homem do que eu gostaria, né? Aí ele continua, né? Antes de ser MGTOW, sou simplesmente um solteirão, né? Não sou menos feliz por não seguir o que chamo de cartilha familiar. No mais, ele deseja que eu continue com o canal. Vou continuar com o canal, tá? Obrigado pelo carinho. Mas essa questão de mulher mais Estado, quão forte é a mulher mais o Estado? Porque, vamos lá, é bom a gente lembrar que, às vezes, a gente coloca a culpa nas mulheres, mas, às vezes, o Estado sozinho faz o negócio e, geralmente, comandado por homens. Então, eu vou lembrar do Yuri Bezmenov, quando ele relata como funcionavam as coisas lá na Rússia, né? Então, eu tô só falando do Yuri. Tem outros caras aí. Mas Yuri Bezmenov, se procura no YouTube, você vai achar. Com legenda, inclusive, em português. Então, né? Você pode parar para ler livro, mas, enfim. Vamos ficar no mais fácil. Então, como é que funcionavam as coisas? O Estado ia lá e decidia que você ia se casar com fulana. Você não tinha escolha. Entendeu? Na China, até hoje eles fazem isso. Eles pegam lá, vão lá e falam assim: olha, nós queremos um atleta assim, então você vai ficar com essa guria aqui. Porque nós queremos um atleta, nós queremos, e fica na guarda deles, tá? O Estado assistindo 24 horas em cima. Então o Estado pode ser imensamente mais poderoso do que ele é aqui no Brasil, tá? E geralmente por soldados que são homens, políticos que são homens. Vai lá, olha lá a Câmara Chinesa, vê conta o número de mulheres que tem lá dentro. Tá? São homens, homens. Então, eu falo que o problema, mais do que falar da questão das mulheres, são os homens. O ser político, por excelência, é o homem, né? Então, não que as mulheres, uma mulher ou outra não possa decidir trilhar esse caminho. Você tem aí grandes mulheres, a Phyllis Schlafly, Margaret Thatcher, você tem... e do outro lado também, você vai virar e falar assim: tem a Cristina Kirchner, tem Bachelet aqui no Chile, tem... Enfim, você tem essas mulheres, a Angela Merkel, então, tem aquelas mulheres que entram na vida pública e tudo mais. Mas, no geral, quem se interessa ativamente por isso e realmente tem interesse em ficar fazendo política e em organizar a sociedade é o homem. Isso não mudou. Então, vamos lá. Gedog do Mal, ele perguntou o seguinte: será que eu, Pílula Vermelha e o Nando Moura começaríamos hoje do zero nossos relacionamentos? Porque muita coisa mudou e etc. E primeiro que eu diria que sim, porque se eu conhecesse a mesma pessoa que eu conheci naquela época, hoje em dia, não vejo diferença, honestamente. E quando eu paro para analisar os números, e não as narrativas, porque narrativa de canal no YouTube, narrativa de Rede Globo, aí sim, olha, você vai se... narrativa de Hollywood, você vai se pautar por isso, realmente se mata, entendeu? Agora, se você... Não se mata, por favor. É só uma maneira de expressão, mas procure ajuda. Agora,
eu paro, eu sou um cara meio frio nessas horas. Eu analiso os números, eu vejo que eu tento entender o que a elite está fazendo, tento entender para onde a sociedade está indo, o que está rolando de verdade, entendeu? E eu não tinha essas encarnações, né? Eu não tinha essas encarnações. Ainda que, como eu diga, quando eu conheci, eu não acreditava mesmo, eu achava que ia ficar na putaria até o final da vida, certo? Na época né, tinha essa. Quando eu a conheci, eu não era católico ainda. Né? Então eu realmente achava que ia ser um solteirão aí. Mas as coisas mudam, né? Você conhece uma pessoa legal, não sei o que teria mudado aqui. E quando eu olho para os números, eu acho que alguma coisa mudou para melhor. Tá? Para melhor. Quando você vira e fala assim, o número de incels aumentou nos Estados Unidos, era de 9%, foi para 30%, ou seja, incel é aquele cara que não está tendo relações sexuais, né? Então, jovens até 29 anos, 30% declararam, olha, não fiz sexo, não beijei, não fiz nada no último ano, né? Nos últimos anos, couple of years aí, certo? Aí você fala, pô, o número de homens, olha, os homens virando incels. E as mulheres? Ninguém tá comentando que foi de 6 para 18%, foi de 9 para 28%. Aí a gente arredonda para 30%. Mas peraí, então vamos arredondar também o de mulheres para 20%, né? Então, 18% das mulheres foi de 6% para 18%. Ou seja, esse é um fenômeno que também está acontecendo com as mulheres. E essa é uma ressalva que eu tenho que fazer sobre os celibatários lá, os herbívoros no Japão, que não são só os homens, as mulheres também. Ou seja, certos tipos de pessoas. Quando você faz, é isso que eu tenho pesquisado nos últimos dias, não sei quando que eu vou parar para analisar isso. Certos tipos de pessoas são naturalmente atraídas para isso. E essas pessoas estão saindo da piscina genética. Basicamente isso que está acontecendo no Ocidente. Ok? E tanto homens quanto mulheres. E se continuar assim lá fora vai aumentar. Dos dois aqui no Brasil a gente ainda não viu isso. Honestamente. Tá? A parcela ainda é pequena. Vamos ver o que acontece com essa juventude que está saindo agora. E essa juventude me preocupa porque eu já tive casos de conversar com adolescentes, com gente com seus 20 anos, preocupadíssimos com essas questões e deixando de lado as coisas mais importantes, que é como você vai tirar o seu próprio sustento. Você está falando, por exemplo, vem aquela questão dos níveis MGTOWs, né? Então vamos falar dos níveis MGTOWs. Vamos lá, o MGTOW tatuado, ele falou o seguinte, comentou no meu último vídeo. MGTOW tem 3 regras apenas. Primeira, não se case mais ou não se case. Segunda, não tenha filhos. Terceira, não namore mãe solteira para evitar a lei de pai socioafetivo. Tá, ok. O problema com isso daqui, MGTOW tatuado, é que se você ficar só com isso daqui é muito genérico. Então, por exemplo, eu poderia dizer assim, tá, olha, eu não me casei ainda. Eu não tenho filhos. Não namoro uma mãe solteira. Eu sou MGTOW? Não, então é a intenção de não se casar que é importante. Então, assim, você fica muito. Essa noção fica muito elástica. E aí o problema disso é que naturalmente as pessoas que estão ali dentro começam a observar e falar assim, não, mas eu sou muito diferente daquele fulano e aquele outro lá é muito diferente. Então não pode ser só isso. E eu não posso admitir que um cara que nem eu aqui, por exemplo, né? O MGTOW vira para essa situação e fala assim, eu não posso admitir que esse cara se diga MGTOW, por exemplo. Ou então alguns fundadores do MGTOW que namoram. Como assim? Tem uma namorada há muitos anos. Então, que empulhação é essa? Né? Então as pessoas percebem isso, elas veem isso. E aí, foi a resposta do Simi, que eu gosto das respostas dele, ele é muito perspicaz, né? Ele falou assim, só que estão surgindo várias ramificações MGTOW. Então, é aquela história, não é só esses 3 aqui. Quando você começa a adicionar coisa, aí não quer que chama de movimento, mas já é uma coisa que agora já está começando a ter regras. Alguém começou a lá definir regras para isso.
Aí, só que o problema estão nas regras em si. Aí você faz parte... Aí o Simic colocou, né? Estão surgindo várias ramificações MGTOW. Você faz... Aí ele falou pro tatuado, né? Você faz parte da ramificação MGTOW Super Saiyajin. Os que vão subindo de nível. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, Ghost. E, enfim, eu já fiz um vídeo aqui criticando essa questão dos níveis MGTOW. Então, se você não conhece os níveis MGTOW, seria mais ou menos isso. O nível 1 é aquele cara que aceita estar num relacionamento curto, que já traz um problema. Por quê? Porque quão curto que é aceitável? De acordo com quem que estabelece isso? 2, aquele cara que desistiu de todos os relacionamentos. 3, o monge, que é aquele que só trabalha para o próprio sustento. 4, aí assim, eu já vi o Von Bastra colocava o Ghost já no 3. Aí agora não, esse daqui é o monge, é o 3. Aí eu vi o tio MGTOW colocando no 4, que seria o Ghost aqui. Mas aí, não, já inventaram que esse aqui é o Shadow, é a sombra, alguma coisa assim, fumaça, enfim, seria esse aqui. Aí, ou, eu não sei, enfim, é uma confusão, porque aí inventaram um quinto, que o quinto seria o Ghost, tá? Eu acho que assim, o primeiro, eu acho que, ok, você é um solteirão. Não tem distinção, basicamente, do primeiro para um solteirão. Não tem. Simplesmente não existe. Não existe. Meu primo de segundo grau, ele era assim. Ele foi assim a vida inteira. Ele não precisava dar satisfação para ninguém. Ele não precisava entrar na internet para falar sobre isso. Ele nunca apresentou uma namorada. Ele tá chegando à velhice agora, certo? E então eu posso olhar para ele e falar: ah, não, tá bom, isso daí é um MGTOW nível 1. É um MGTOW. Ele era simplesmente um solteirão. Eu também tenho uma tia que ficou para a tia. E era assim que as pessoas falavam: ficou para a tia. Então eu tenho uma tia que também não casou, nunca trouxe um namorado pra gente conhecer, não teve filhos. Ela ficou lá uma vida religiosa, né? Foi lá, arrumou o meio do sustento dela e beleza. Agora, o que me assusta é quando eu vejo alguns adolescentes que não estão nem pensando no modo de sustento. Eles não têm objetivo. Eles olham pra frente e não veem por quê. Então, a única coisa que eles sabem é que as mulheres não prestam, que as mulheres, e que não dá pra ter um relacionamento, e com uma sobre ênfase nisso. Aí você vira e fala assim: tá, vai lá e entra na academia. Pra quê? Sentir dor na academia? Ah, vai lá e procura um emprego. Ah, eu procuro um emprego. E o que você quer fazer da sua vida? Qual profissão que você quer ter? Ah, não sei. Qual a sua ambição? Ah, eu sonho em ter tal coisa. Eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, procura aí. É justamente desempregados e sem rumo, né? É sobre o homem exceção, desempregados e sem rumo. Vai lá. Isso me assusta, tá? E isso tem a ver com quando o cara chega e fala assim: olha, o nível superior é o nível 3, que é aquele que só vive para o próprio sustento. O problema é, qual seria esse meio? Qual é esse meio? Porque nem os monges vivem sozinhos. Os monges que vivem na clausura vivem num mosteiro com outros homens que também são monges, que se juntam para sobrevivência. Sobreviver sozinho no meio do mato é extremamente difícil. E para você estar, que é o nível que é o nível Ghost, né? O nível Ghost, a definição do tio MGTOW foi o nível Ghost para a sociedade, para todos os efeitos, ele não existe. Foi essa a definição dele. Aí quando eu ouvi ele dizendo que ele era um Alpha Ghost, eu falei: isso é impossível. Isso, a definição não bate. Você pode falar que você é um, você pode falar que você é outro, porque é tudo uma questão de definição. O que é um homem alfa? Por definição, a definição clássica é aquele cara que os homens querem ser e as mulheres querem ter.
certo? É aquele cara que está no topo da hierarquia dos homens, do ser humano. Esses são os alfas, esse é o alfa. Aí você usa, aí eu acho engraçado, porque aí vai buscar na nomenclatura que os incels colocaram de alfa, que seria o Shed. Não, 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 não. O Shed não é o alfa. Certo? O Shed é uma caricatura de um alfa. Ele não é um alfa. Qualquer cara que estude a sério essa questão vai saber, vai poder te dizer que isso não é o alfa. O alfa é aquele cara que a sociedade depende dele para liderar. Então, como é que você pode ser um alfa que não existe para a sociedade? E para todos os efeitos não existe para a sociedade. Além da óbvia empulhação, que se você é um ghost, você não pode ter um canal de internet. Filosoficamente, por definição. Por definição. Certo? Porque para você ter uma internet, você tem que alguém tem que estar pagando as contas de internet, a energia, alguém tem que estar providenciando, ou seja, toda a sociedade está agindo para que você fale na internet, pela internet. Então, se você quer ser um ghost coerente, você vai viver no meio do mato, só dentro de uma caverna, tá? Leva uma machadinha, né? Ou melhor, constrói uma machadinha das coisas que tem na floresta e vai matar capivara, que aqui no Brasil nem urso você vai conseguir, tá? Para sobreviver. Então vai matar porco e capivara, porco selvagem e capivara, tá? Para viver. Então, mas enfim. Mas essa é uma das questões. Então esses níveis MGTOWs foi justamente quando as pessoas começaram a tentar se classificar dentro desses níveis que ficou muito claro que existe uma questão de identificação aí, de identidade. Ou seja, os homens de um tipo não querem estar... Você não vai assumir para si um rótulo de uma pessoa que faz coisas horríveis. Né? Então, ou seja, que você considera, independente de serem horríveis ou não, mas que você considera ou seja, que não são boas, certo? Então, existe... Porque aquela história, se já existia o solteirão antes, por que você coloca em si a alcunha de MGTOW? Se não é para fazer parte de um grupo. Qual é o objetivo de você importar um termo em inglês, men going their own way, né? Então você importou isso e... qual o objetivo? Se não é por uma questão de identidade, né? Se é só você seguir o seu próprio caminho, você não precisa dessa alcunha. Ainda mais se for aquela definição mais básica, que é aquela do tatuado. E isso surgiu vindo do movimento dos direitos dos homens lá nos Estados Unidos. Ou seja, o movimento, a base filosófica não veio. Veio só a cereja do globo, a cereja do bolo, que é essa questão ou seja, seja solteiro, seja um solteirão convicto. Foi isso que veio. Mas aí, para você ver como realmente, né, o reagente consciente ele disse o seguinte: essa questão começou quando começaram a definir quem era e quem não era MGTOW. Isso não faz sentido se o cara respeita os pilares básicos desse estilo de vida. Ou seja, exatamente isso, né? Então, é exatamente isso. Quando começou a tentar se definir quem que é, afinal, mas que é isso que eu estou defendendo? Quer dizer, que é isso que eu estou dizendo que eu sou, né? E aí você e aí fala, olha, isso não faz sentido se o cara isso não faz sentido, né? Ou seja, definir quem é e quem não é MGTOW se o cara respeita os pilares básicos desse estilo de vida, né? Então, ou seja, se o cara respeita os pilares básicos, por que você vai tentar definir ou estabelecer níveis ou colocar uma forma sobre a outra, né? Então, ou seja, tem uma questão identitária nisso aí.
Então não é só uma questão de eu sou livre para seguir meu próprio caminho e tudo mais. Porque é aquela história, é a mesma coisa de uma feminista. Você vira e fala assim, a mulher chega e fala assim, eu sou feminista, mas eu não sou como aquela feminista. Pera, então você não é feminista. As pessoas que estão falando por você são aquelas ali. Ah, não, mas eu não sou aquilo. Então você vai se sentir bem dizendo que você é aquilo, certo? É o que acontece com o feminismo, né? Aí você vira e fala, não, eu sou uma feminista, mas eu sou uma feminista raiz. Mas que diabos é uma feminista raiz? Se a conclusão lógica do que você está falando é aquilo ali que está indo, ficando pelada lá, tatuada, toda pintada com sovaco cabeludo, né? Aí é onde a guria vira e fala, não, eu não sou feminista, certo? Aí você vira e fala, não, mas você vive o feminismo. Não, mas eu não posso ser feminista, certo? Então, ou seja, isso vai criando, ou seja, vai se tornando uma coisa que não, cujas bases estão faltando, né? Então é o que acontece com o feminismo. O feminismo é o que quer que você queira chamar, mas é incoerente no cerne, certo? Ou seja, você tem tensões ali dentro que são impossíveis de serem resolvidas da maneira como quem está ali dentro quer resolver. A única coisa que você sabe é que é uma coisa que está ali, que foi feita para desfazer o que está aí. Agora, para colocar o que no lugar, nem só as pessoas mais, assim, os intelectuais mais que estão realmente colocando isso, né, para frente, lá no início, que sabem, né? E geralmente são para coisas que vão contra os interesses das próprias feministas, né? O G-Dog do Mal, ele falou uma coisa sobre o Pílula Vermelha que eu tenho que comentar também, que é o seguinte: o Pílula Vermelha odeia os MGTOWs, simples assim, né? Bloquear o Pílula Vermelha, na verdade, é um Pílula Azul, um Blue Pill. Agora é o seguinte, G-Dog, eu acho que você tem que levar em consideração também que lidar com o MGTOW mais sanguíneo não é fácil. Não é fácil, eu falo porque eu lido aqui no meu canal. E também não é fácil, por exemplo, você, que é uma coisa que aconteceu com o Pílula, você vai para uma live, né? E você tem que ficar escutando que o homem casado é inimigo. Quer dizer, eu sou amigo enquanto eu não arrumar uma namorada, enquanto eu não arrumar uma noiva, enquanto eu não... Eu deveria ser livre, né? Eu deveria... Não, mas aí, sabe, às vezes você é tratado e tem gente que vai e fala que você é inimigo. Então não é verdade que o Pílula odeia os MGTOWs. É só uma coisa assim, cara, eu tô tentando aqui ajudar, tô tentando... tô tentando falar, né? Tô tentando trazer informações aqui. O Pílula fez isso também. Ele tem vídeo no canal dele que é sobre dados, tratando sobre dados, pesquisa, certo? Uma coisa bem racional. E de verdade seja dita, tem canal aí que tem muito mais inscrito que o Pílula, muito mais inscrito que eu, que não tá nem aí. O importante é a narrativa, certo? É que nem essa questão de não existe virgem, de casamento não não dá certo, que olha ao seu redor, vê como certo. E aí vem algumas questões que estão no cerne também disso daí, que é o seguinte: que esse é um problema que também é um problema estrutural no MGTOW, que é o seguinte: é a falta do reconhecimento, assim, não reconhece ou não tem o entendimento. E isso não quero generalizar, mas no geral é o que eu vejo. Mas não quero generalizar, mas majoritariamente é o que eu vejo por aí, tá? É a falta de entendimento, do reconhecimento de que o pareamento de humanos não é aleatório. O pareamento de seres humanos não é aleatório. Então, por que você vai ver que alguns tipos de pessoas, quando você vai analisar psicologicamente, elas são muito parecidas, se separam? Por exemplo, um indício é o ateísmo,
o ateu se separa mais, se divorcia, se separa mais do que o religioso, ponto final. Aí o que é causa, o que é consequência? Ninguém sabe, né? É difícil de estabelecer. Agora, o fato concreto é esse. Católicos tradicionalistas se divorciam muito menos do que católicos que são não praticantes. Simplesmente assim, né? Então, eu não fui o primeiro cara a trazer isso daqui não, tá? A apontar isso aqui não. Eu já tinha pensado nisso, mas já vi gente lá fora comentando sobre isso também, de Monday Blue a Vox Day e por aí vai, né? Que é o seguinte, então, por exemplo, isso aqui também é dados e fatos, né? Eu sei que não, às vezes, o que são dados e fatos e números perto da sua narrativa, eu sempre me falando isso, porque eu ouvi isso de uma feminista. Eu sei que você quer me convencer com dados e fatos aí, enfim, com dados e números, né? Números e estatísticas e fatos e tudo mais. Mas você tem que se colocar no lugar da pessoa, ou seja, ignore realmente o macro, fique com a minha narrativa, né? Mas, então vamos lá, vamos para dados e fatos aqui. Pessoas com narcisismo clínico atraem pessoas que têm codependência clínica. É a ideia do Narciso e o Eco. Eu fiz vídeo aqui falando sobre isso, teria mais para falar sobre isso, mas você vê como eu ia fazer mais vídeos sobre isso. Dá uma olhada, vai lá, procura aí no canal, vê quantas visualizações tem em comparação com os vídeos que falam de metal, né? Você quer para você ter uma ideia? Não, acho que é o suficiente, né? Então, assim, se vocês estão inscritos no meu canal, mas se eu insistir nesse assunto, não dá view, tá? Inclusive dentre as pessoas que estão inscritas no canal, porque eu tenho muito menos visualizações do que inscritos no canal. Então, enfim. Predadores atraem pessoas vulneráveis. Então, quando você vai analisar clinicamente, aquele predador social, ele atrai pessoas vulneráveis, né? E o que é o MGTOW, no fundo? Eu falei já que o que me difere de um MGTOW é que eu sei dos riscos, mas eu tenho uma menor aversão a esses riscos. Eu sei que eu posso me dar mal, mas eu estou disposto a correr esse risco, né? E o risco tem que ser calculado. Vai ter gente que vai aceitar arriscar um pouco mais nas probabilidades, então vai ficar com uma agonia que é um pouco mais rodada, outro que vai ficar com menos, mas é uma análise de risco. MGTOW é nenhuma, zero. Você pode arrumar uma virgem carolinha da igreja católica tradicional que nenhuma mulher vai escapar dessa realidade aqui. Então, é que o foco é que você é vulnerável. Esse é o foco do MGTOW. Então, que os canais MGTOW de sobremaneira falam você, homem, você é vulnerável, né? E tem predadores lá fora, que é a mulher em aliança com o Estado, certo? Então são predadores que estão lá fora para pegar sua cabeça. E o problema é que o vulnerável se destaca para os predadores. Então, assim, é meio que um círculo vicioso, né? Então é aquele cara que ele é vulnerável, ele já se sente vulnerável, ele tem uma vulnerabilidade ali, certo? Ele por qualquer que seja o motivo, ele sabe que ele não reagiria de forma extrema diante de certas situações. Ele é uma pessoa racional, ele é uma pessoa boa sobre tudo, de sobremaneira. É o que eu falo do homem exceção. Então é o homem exceção por excelência. E ele vai e fala, olha, eu sou, de fato, as mulheres em conjunção com o Estado é um predador muito que eu não posso enfrentar, né? Então, o problema é, como eu disse, que o vulnerável se destaca, né, aos predadores. É aquela ideia que tem lá naquela passagem bíblica de que dos que nada têm, dos que pouco têm, o pouco será tirado, e aos que muito têm,
mais lhe será dado, né? Então é uma parábola que você tem que não tira fora de contexto, por favor, vai ler a Bíblia, vai ver o que está sendo dito ali, mas e aí tem aquela história de que o tipo de mulher que permanece em relacionamentos de longo prazo, aqueles relacionamentos duradouros, aquela mulher que estará disposta a ficar com um homem por toda a vida, geralmente essas pessoas elas escolhem cedo, né? Então, essas pessoas, estatisticamente falando, é assim que funciona. Aqueles casais que se casam cedo, com poucos parceiros sexuais antes, que já vêm de um background religioso, que já tem, ou seja, já tem aquela segurança familiar, já tem aquela segurança religiosa, essas pessoas tendem a ser aquelas que vão até o fim da vida casadas. E o problema é que a pessoa que é vulnerável, ela tem que ter um foco em deixar de ser vulnerável primeiro, para depois pensar nessa questão de relacionamento, né? Então, às vezes isso pressupõe que ela vai mudar quem ela é. Isso é muito difícil, né? Isso é muito difícil. É aquela ideia do self-repair, né? Então, esse é um problema, assim, que do MGTOW, esse foco no vulnerável. Você é muito vulnerável e todas as mulheres prestam. Tem essa questão. Tá. Então, aquela história. Se existem homens, esse também é outro problema de cunho da natureza das coisas aí para os MGTOWs, para o MGTOW. Então, nós estabelecemos aí, os MGTOWs já estabeleceram que existem homens que são cafajestes e homens que são morais. Homens que ficam com 50, 100, 150 gurias. E aquele cara que é bebê que não consegue arrumar uma guria. Se existem homens diferentes dentro de um grupo pequeno como o MGTOW, porque o que impede que existam mulheres que sejam vadias, como aquelas lá daquela reportagem da Folha de São Paulo, lá, que vão para Vila Madalena e estabelecem que vão ter na vida 20 e tantos parceiros, e aquela outra lá que é fiel, que sempre que vai se casar com o primeiro cara e se deixar vai ficar assim até o final da vida, certo? Porque o que impede? Absolutamente nada. Se existem homens diferentes, existem homens cafajestes e homens que são mais morais, também vão existir mulheres que são vadias e mulheres que são fiéis, que não são vadias, né? E que sim, vão ficar do seu lado a vida inteira, né? Agora, eu só não, realmente, como eu não acho que você deve ficar idealizando, eu não acho que você deve ficar focado nisso, eu acho que você deve se focar em você mesmo, principalmente se você chegou até aqui, melhorar assim, com maior, ter maior desprendimento material, por exemplo, é um bom começo, porque falam assim, mas a mulher vai divorce rape, ela vai arrancar tudo que você tem. Tá, o quanto vale, tipo, o quanto eu trocaria do que eu tenho para ter um filho? E a paciência é outro. Vai haver alienação parental. Então vamos lá. A alienação parental tem prazo. Tá? O que as pesquisas mostram é que a alienação parental, eventualmente, se você não abandonar completamente e não for morar, e às vezes até nesses casos, tá? Mas se você tiver mais ou menos ali, mesmo que seja um pouco distante, isso tem prazo para acabar, tá? E frequentemente acontece dessas crianças que sofreram alienação parental se voltarem contra a pessoa que fez a alienação parental, geralmente a mãe. Então acontece isso, tá? Mas você tem que exercer a paciência. Então você tem que ter... Agora, se você conseguir também desenvolver o desapego real com as coisas, melhor ainda, porque vocês... Olha, eu queria ter um filho, fiz o melhor que eu pude, mas agora que eu vejo que está dando errado, que bom que eu sou desapegado com os meus familiares. Eu falo isso por experiência própria.
Às vezes eu acho que eu sou até demais, né? Então, se eu sei que tá longe de mim, mas tá bem, eu tô feliz. Com relação ao meu irmão, com relação ao meu pai, com relação à minha mãe, com relação às minhas irmãs, com relação às minhas sobrinhas. Se eu sei que está longe de mim, mas está bem, está feliz, é uma pessoa saudável, cara, ok, acabou. Eu nem às vezes eu até discordo com como estão levando a vida delas, a vida delas, mas muda o que na minha vida? Já nada. Então, agora, eu acho legal a ideia de ter filho, eu acho que eu teria muito a acrescentar para se for essa vontade da minha esposa, dos meus filhos em questão. Por que não, sabe? Eu acho que meus filhos terão muito a ganhar ter um pai tão bacana como eu, você, assim como meu irmão tem muito a ganhar, tem um irmão tão legal quanto eu, né? E eu adoro quando meu irmão, por exemplo, me chama, eu já falei isso, me chama para jogar videogame, me chama para assistir ele jogando bola, assistir ou me chama para um sarau que vai ter na escola, ele me liga, eu acho mó barato, acho muito legal, né? E assim, voltando para essa questão, se não existem mulheres fiéis, se não existe a mulher unicórnio, então vamos lá. Se toda mulher é igual, ou seja, não existe mulher unicórnio, então todas as suas ações ligadas e ou relacionadas a essas questões de relacionamento são instintivas de tal forma a não estarem submetidas ao crivo da razão. Entendeu? Acho que deu para entender, né? Então, se não existe nenhuma mulher, se toda mulher é esse bicho de 7 cabeças, esse monstro que algumas pessoas aí no meio pintam, não são todas, mas se tem algumas que dizem que é. Então, elas não... Então, seriam instintos de tal forma... Porque, vamos combinar, no homem a gente já estabeleceu que isso não existe, porque você pode dizer que o homem tem uma tendência à promiscuidade e à poligamia, mas nós já estabelecemos que há homens que são morais de tal forma a não cederem a esses instintos, ou o instinto da violência. Os homens não saem por aí violentando as mulheres, certo? Ou a gente... Não é isso? No geral é isso, né? Certo? Então... Porque também tem isso também. O cara é um homem cafajeste, mas ele se deu mal por causa de uma lei que é misândrica. Tá, peraí. Mas você tem que ver se essa lei já não foi colocada ali justamente para proteger a sociedade de homens como ele, né? Mas enfim, isso não vem ao caso. Mas é porque eu tô falando isso porque tem caras aí, tem homens, tem gente aí que é notoriamente usuário de entorpecentes e tudo mais que estão entrando nesse negócio de MGTOW. É complicado isso aí, tá? Mas não vem ao caso aí, seja feliz, eu não sou MGTOW mesmo, então, enfim. Mas, retomando aqui. Então, questões que são instintivas de tal forma a não estarem submetidas ao crivo da razão, tornando assim toda mulher inimputável com relação a essas questões. Ou seja, não podendo ser responsabilizadas por suas ações. Ou seja, essas mulheres, elas, se é instintivo de tal maneira que não está submetido, a mulher não pode escapar daquilo. É de forma tal que a natureza dela é aquela. Então, ela não pode ser responsabilizada por suas ações, o que acaba, por fim, legitimando todas as leis de proteção às mulheres. Tá? Então, isso foi um debate que já não é novo. Na década de 70, a Esther Vilar já argumentava isso quando ela dizia que as mulheres são crianças públicas, né? E justamente isso, que as mulheres elas não amadureceram de tal forma que elas devem sim ser protegidas, porque ela é como um adolescente de 17 anos, por exemplo. 16, 17 anos. Só pra gente contextualizar. Um adolescente de 16 anos pode votar, mas não pode ser preso como um adulto, certo? Aqui no Brasil. Por que isso acontece? Porque quer dizer que, olha,
já está apto e maduro para tal coisa, mas não para aquela outra. E ainda que abaixem a maioridade penal, isso não vai mudar. Não muda o fato de que são fatores diferentes. Você tem a pessoa, ela vai ser considerada responsável para certas coisas e não para outras. Então você vai ver que algumas coisas exigem 21 anos, outras coisas 25 anos, né? Até para questões políticas. O político só pode, dependendo do cargo, você tem que ter 35 anos, certo? Então, assim, essa questão também está lá dentro das premissas, né? É uma premissa que tem no MGTOW que ela é falsa, certo? É uma premissa que ela, ou seja, de que todas as mulheres não prestam. Ela é falsa. Mas se ela fosse verdadeira, ela iria contra os interesses masculinos, né? Porque nós teríamos que estabelecer assim, então as mulheres têm... você imaginou já o Estado tentando resolver esse tipo de problema? Que tipos de leis que seriam criadas em cima dessa premissa? Que tipo de leis que teriam que ser criadas, né? Eu não acho muito difícil que o Estado comece a adotar leis como aquelas da União Soviética e da China, que chegam lá para você e falam assim: eu não quero saber se você quer ou não, certo? Você vai ficar com aquela guria enquanto o Estado quiser. E se você não quiser, não só você vai morrer, o seu pai vai morrer, sua mãe vai morrer, porque tem isso lá também, tá? Então, sabe por que como que se resolve quando um monte de trabalhador vira e fala assim: tá, então eu vou aqui, a minha forma de fazer greve é cometendo suicídio. Sabe como você faz? É como na Coreia do Norte. Não só você vai ser jogado num campo sem os meios para isso, né? Se você não conseguir se suicidar, não conseguir ser bem sucedido, mas a sua família também vai. Sua família inteira. O seu nome vai ser para sempre sujo perante a sociedade e sua família também vai. Tá? Então, se você tem filho, seu filho, sem ter culpa de nada, seu filho vai, sua mãe vai, seu pai vai. Você tem amigos? Então, você não tem família, então serão seus amigos. Né? Então, ou seja, isso são vários instrumentos que são criados para que a sociedade achate esse tipo de necessidade individual da pessoa. Tá? Então, o Estado pode ser, como eu disse já, ele pode ser muito mais tirano do que ele é aqui no Brasil, certo? Então, eu não acredito nisso. Eu acho que as mulheres são plenamente capazes de, através de aperfeiçoamento espiritual, de um bom uso do intelecto, de um intelecto já agraciado, né, pela graça divina, o que quer que seja, acredite no que você quiser, mas eu acredito que a mulher pode sim vencer os seus instintos, certo? Então vamos lá para mais alguma coisa aqui, deixa eu ver. Até aquela história, né, teve um comentário também que assim, que é comum nessa questão mental, que é assim: we're cowards if we don't ask them out, and harassers if we do. Então, nós somos covardes se nós não as paqueramos, e somos abusadores se o fazemos. Então, esse é um problema, sim, que você vai ter na sociedade, principalmente porque existe por questões culturais em algumas culturas, dependendo da forma como você chega, é considerado já abuso e tudo mais, né? Mas esse é um dos motivos pelos quais também é uma coisa que é verdade, é que alguns homens vão sair ilesos fazendo certas coisas que outros não podem fazer, né?
É uma das broncas de incels contra os Shads, né? E Shads and Tyrones e tudo mais, essas coisas, essas nomenclaturas incels aí. Aí, o que eu tenho pra dizer sobre isso é assim, cara, sempre seja franco. Sempre seja franco. Desde que eu... Esquece a cantada em casa. Seja franco. Olha, te achei muito bonita. Você toparia tomar um café comigo? Sim ou não? Se não tiver, também tudo bem, não tem problema. Nunca vi dar errado isso. Né? O que dá errado é se você assoviar, já tem gente que vai, né? Certos tipos de comentários, enfim. É aquela história de que as feministas são as novas vitorianas, né? Então tem um baita fundo de verdade isso, que as feministas são as novas vitorianas. Vitoriano, quem não sabe, assim, séculos passados, coisas de séculos passados, tá? Então, apesar dessa máscara de liberação sexual, o que existe, na verdade, é um novo puritanismo, né, por trás disso daqui. O que mais? O Wagner Oliveira, ele disse o seguinte: é nítido que alguns criadores de conteúdo MGTOW também não são anjos de candura. O que você tem que fazer é filtrar o conteúdo e absorver aquilo que lhe trará benefício e ignorar o resto. Eu já tinha falado desse? Acho que não, né? O Beto falou: o cara que traz sua esposa tem que se fuder de verde e amarelo mesmo. Tem muitos que se intitulam MGTOWs que são mau caráter e vagabundos. Pra você ver como realmente é uma coisa que entra, que tem a ver com identificação, né? Que é complicado. Ou seja, como você pode ser aquela resposta do Simi, né? Homens que foram promíscuos e que se juntam para reclamar da promiscuidade da mulher é hilário se não for bizarro, né? É por aí mesmo. O Reinaldo Horácio, ele mandou o seguinte: antes de ouvir a sigla MGTOW, eu já havia adotado esse estilo de vida. É o solteirão, sempre existiu, sempre existiu. Os MGTOWs estão se distorcendo, estão distorcendo as coisas. Não é uma seita, é uma filosofia individual. O problema é assim: se é uma filosofia, qual é essa filosofia? Porque para você, uma filosofia tem que ser uma coisa muito grounded, muito profunda, tem que ter muita base para que aquilo seja considerado uma filosofia em si mesmo. Por isso que eu não gosto de utilizar a filosofia MGTOW, porque não é uma filosofia, certo? É no máximo uma comunidade, não gosto que se diga movimento, porque movimento quer atingir um objetivo em conjunto, certo? Apesar que às vezes se porta comum, quando dizem, se todos se tornarem MGTOW, então o Estado vai se ferrar. E existe, eu já falei, isso não é verdade, porque existe também um outro fenômeno, que é o apocalipse do trabalho, e essa, na verdade, seria uma ótima maneira do Estado pegar e falar assim: que bom que vocês decidiram não seguir o que já não existe, tá? Que é trabalho. Caco Souza falou o seguinte: o meio MGTOW está parecendo um feminismo versão homens. Em alguns aspectos eu realmente acredito que isso acontece sim. Eu tentei ser, mas não tem como. Tem muito cara ali que sofreu por causa de mulher, ou com a escassez de mulher, que de fato precisa de ajuda profissional. Verdade. Tem algumas pessoas que eu ouço e observo e falo: olha, seria muito bom se essa pessoa realmente, de fato, procurasse ajuda. Depois aparece alguém de fora e chama de movimento, e eles ficam doidos alegando que não é. Foi o que eu acabei de falar, né? Mas de fato, em alguns aspectos, sim. Né? Porém, eles se comportam comum, e é óbvio que as pessoas de fora vão chamar assim porque elas interpretam aquilo dentro do que elas entendem e veem. E é exatamente isso. E outra, eles estão fazendo o que de fato as feministas querem: segregar homens e mulheres. Estão mirando em modernetes e acertando em tradicionalistas. O problema é que assim, não é o que as feministas querem. Eu já disse isso. Existe uma elite que literalmente quer tirar certas pessoas do páreo, né? É exatamente isso. Ou seja,
segregar homens e mulheres, mas não são todos os homens e todas as mulheres que vão entrar nisso aqui. É só uma parcela, é você. Quer dizer, você não, Caco, mas é você, no geral, que tá muitos dos meus inscritos estão nisso daqui, tá? Ou seja, realmente pegar e falar assim, é impossível haver um relacionamento bom e saudável entre homens e mulheres, e se é possível, é muito raro, é uma raridade aí. A premissa básica do MGTOW é essa. Então, de fato, né, segregar homens e mulheres, ou seja, a premissa básica é: homens não podem se juntar com mulheres numa instituição como um casamento, porque isso é ruim, ou vai terminar com a separação que vai favorecer a mulher, ou vai terminar, ou vai seguir com um inferno na vida do homem. É exatamente isso. É exatamente isso. Então, sim, de fato, existe esse fator segregacionista. Sim, e se você acredita que não, eu gostaria realmente de que você me explicasse. Você vira e fala assim, não, é que eu só acho que homens têm que seguir seu próprio caminho, as mulheres seguirem o seu próprio caminho. Tá, isso é segregação. O homem vai para um lado, a mulher vai para o outro. Só, tipo, não se juntam. Uma vez que nós já... Uma red pill que antecede ao MGTOW é que não existem mulheres amigas. Você ser amigo de mulher é furada. E isso eu posso falar, e é verdade. Mesmo que a mulher diga pra você que acredita em amizade, você é homem, você sabe que essa merda não existe, que num decorrer, numa noite qualquer, que vocês estiverem lá, só você e ela, tomando um vinho, certo? Porque vocês são muito bons amigos e trocando conversa fora, se ela te der mole, você eventualmente se sentir excitado, a chance de acontecer alguma coisa não é pequena, né? Então, e outras coisas, a natureza da amizade do homem é diferente da natureza da amizade da mulher, e eu não tenho que ficar reexplicando que a roda é uma roda, né? Então, de fato, se homens e mulheres não vão se juntar para casar, para criar filhos e ter uma família, então não tem por que homens e mulheres ficarem juntos, certo? Davi MC, ele fez um bom comentário, mas é muito longo e complexo para o escopo do vídeo, então desculpa, Davi, mas é interessante. O Elianai Correia disse que seguir seu caminho e ter paz não tem preço. Não tem como discordar disso, mas a única dúvida é se seguir o seu caminho necessariamente quer dizer que você tem que ser um MGTOW e que você tem que estar longe de família e você tem que se abster de ter filhos e não se casar e tudo mais. O Wolfgang disse que eu faço bem em estipular um tempo para ler os comentários. Se as coisas que você citou se agravassem, poderia gerar uma ansiedade no futuro. Pois é, cara. Então por isso que eu entendo o Pílula. O Pílula decidiu parar com o canal dele. Eu entendo, conversei com ele depois. Ele falou que é decisão tomada. A gente tinha até live marcada. Ele falou, não, é decisão tomada. Acabou. A gente tava até para fazer uma live aí. O Pensador Selvagem, ele realmente estava se empenhando para fazer com que isso acontecesse. Não deu. Acabou não dando. E acho que eu já... O que mais que tem aqui? A Adriana Padilha falou que fez o seguinte comentário: viu o comentário ofensivo de idiota e ignorantes? Apenas apaga e bloqueia. Tem gente que não vale a pena dar explicações. Eu concordo com você, Adriana, só que o que acontece? Antes eu até apagava. Bloquear, eu nunca bloqueei ninguém. Mas eu tenho deixado só nos últimos. Eu tenho deixado... Às vezes não sou eu que... Às vezes o próprio YouTube separa, manda para uma pasta diferente para eu revisar. E aí... às vezes eu esqueço e às vezes fica muito tempo lá, tá? Mas quando não são esses que o YouTube separa... aquela que o YouTube separa eu já nem tenho olhado mais muito. Mas eu tenho deixado algumas que eu tenho visto para que as outras pessoas tenham noção de como existe gente assim.
de como tem gente que de fato vai lá e insulta você não, nesse último mesmo, nas primeiras horas lá, como é que é? Fecha a latrina e faz uns furos no chapéu pra passar o par de chifres, coisas assim, sabe? Tipo, olha, cara, você entendeu? Tipo, esse tipo de coisa, eu sei que não vai parar, sempre vai ter, lamento muito, mas mas de fato, aquilo que aquilo que o Wolfgang falou de gerar ansiedade acaba gerando sim, porque você é ser humano e às vezes você está se empenhando tanto em trazer um conteúdo bacana, um conteúdo legal, como eu faço aqui no canal, tipo, não concordo com as estatísticas que você levantou, tá bom, me manda outras aí, eu vou tentando adicionar aqui, às vezes eu olhei de uma perspectiva, tem outra, isso pode acontecer. Agora, desonestidade intelectual é uma coisa que eu não faço, eu não sou desonesto intelectualmente, eu sou um cara honesto, eu tento ao máximo trazer a melhor informação possível para que você que está aí do outro lado tenha uma experiência, saia enriquecido intelectualmente depois de assistir um vídeo meu, de assistir um áudio meu, certo? E eu acho que a gente tem que manter esse diálogo e um desafiando o outro, isso é normal. Agora, como nós somos humanos, quando alguém chega e faz uma afronta direta a você, a sua resposta natural, ou então como quando alguém pega e fala assim, você está sendo desonesto com essa estatística aqui, seu instinto natural é responder e ir lá e mostrar, não, mas peraí, olha, tem isso aqui, certo? Isso aqui, aquilo e outro. Esse é o normal, é você pegar e dar uma resposta e tentar explicar, não, olha, se alguém fala, você está sendo desonesto intelectualmente, fala, não, olha como eu estou sendo honesto. Esse é o natural do ser humano, principalmente se você está de boa vontade e não só disposto a criar uma narrativa, que é uma coisa sobre a qual eu tenho sido acusado. Né? E por fim eu vou ficar com esse daqui. Eu acredito que eu já tenha olhado todos, né? Eu acredito que sim. Eu só deixei esse aqui para o final. Foi do Reflexo Infinito, que disse o seguinte: é fato que estamos em uma guerra pelas mentes e espíritos. Reflexo Infinito, cara, e que nome legal, né? Perfeito, é exatamente isso. Nós estamos em uma guerra por corpo, mente e espírito, como dizia o Big Cooper. Sim, nós estamos no meio dessa guerra. E então é o que eu falo com relação a essa questão toda, é que, de novo, por que eu tenho feito esses vídeos? É porque, primeiro, porque eu achei que a vida estava pelo menos o YouTube estava me jogando limão. E aquela história de você, quando te jogam limões, você faz uma limonada, ou uma caipirinha, pode ser também. Mas, então quando eu percebi que o conteúdo do canal, o meu principal, que eu mais gosto, relacionado as coisas que são relacionadas de fato ao livro e tudo mais, que o YouTube não estava promovendo mais, não queria mais saber daquilo. E eu vi que ele estava me empurrando para essa questão mental. E eu sempre falo que eu poderia ter sido muito desonesto. Eu poderia ter tirado minha aliança, escondido minha noiva e falado: eu sou o MGTOW Alpha Sombra Ghost nível 25, né? E falando não, e me alimentado dessa negatividade. O número de inscritos no canal cresceu muito desde então. Não atingiu ainda o que eu quero, o que eu preciso, mas cresceu bem, né? Fico muito feliz. Assim, se eu parasse para olhar o que tinha há 3 meses atrás, março, vamos colocar 4 meses para ser seguros, para dar uma certa segurança. Se eu olhasse o número de inscritos 4 meses atrás, cresceu de forma exponencial até.
E claro que nem de longe dá para ser um canal nem médio ainda, eu sou muito pequeno, mas pelo menos eu sou aquele pequeno já, que já olho para, né, para um número de inscritos e falo, porra, já é um número, sabe, eu faço os vídeos, todos os vídeos que eu faço já bate lá só centenas de visualizações, né? Então, perto do que era o canal, e eu tenho esse canal há muito tempo. Então eu sei que questões extremamente intelectualizadas, as pessoas ou as pessoas não estão interessadas naquilo, ou gente que vem aqui e fala assim até, faz vídeo de 10 minutos, faz vídeo de 20 minutos. Eu até tinha vídeos assim, mas não fazia diferença. Não fazia diferença. As pessoas querem tipo de conteúdo específico, de preferência com mais próximo da realidade delas, algo com o qual elas estejam familiarizadas. Por isso que eu assisto vídeo aí sobre teoria da conspiração e eu fico embasbacado com a falta de informação e com a quantidade de erros que tem cada um deles. E eu falo isso porque eu parei para estudar esse negócio muito. Essa questão de esoterismo, ocultismo e teoria da conspiração, eu estudei muito mesmo. Foi o que mais estudei na minha vida, eu acredito que de longe, tá? E as pessoas não estão interessadas realmente no que é relevante de fato. As pessoas, ou elas não estão, ou o YouTube não está. Eu não sei dizer se é uma mistura das duas, o que vem primeiro. Eu sei que quando eu percebi que o YouTube estava me jogando para essa questão, eu decidi que eu ia fazer o máximo possível para melhorar a vida dessas pessoas. Das pessoas que chegassem ao meu canal e assistissem ao meu conteúdo. E é isso que eu quero fazer, tá? Então, eu agradeço muito, fico muito feliz se você me acompanhou até agora. Eu não vou excluir o canal, eu não vou parar de falar sobre o assunto, pelo menos por enquanto. Eu já pretendia ter diminuído muito a frequência. Eu tenho alguns vídeos gravados que eu vou postar nas próximas semanas. Eu tenho uma live com o GadoCast, é verdade. O GadoCast, ele até comentou que queria muito fazer uma live comigo, eu já tenho estado em contato com ele. Eu acredito que sai agora nessa quarta-feira, dia 26 de junho. Eu não sei se esse vídeo vai ser postado antes ou depois. Se for postado antes, então fique atento. Eu não sei em que canal que vai ser, se vai ser no meu ou no dele. Mas ele... ele me convidou. Eu espero que seja de boa vontade, que realmente seja uma conversa produtiva, que seja bacana, que seja legal. Então vamos ver o que sai aí desse negócio. E eu vou ficando por aqui. Espero que com esse vídeo, eu sei que eu já fiz ele pensando em problematizar mesmo, né? Então eu imagino que pode ser que algumas pessoas não gostem de alguns aspectos do vídeo, mas espero que você entenda qual é o meu propósito com ele. Também não acho que não vai depender do que eu colocar no título. Se eu colocar MGTOW no título, aumenta o número de visualizações. Mas não sei como que vai ser ainda, no que vai dar isso aqui. Mas eu vou seguir aquilo que eu já tinha dito. Eu vou olhar as primeiras horas, aí eu vou ver os comentários no dia seguinte ou num outro dia, mas vai ser um dia só. Depois disso eu não vou olhar mais e vou tirar como que se chama? As notificações, né? E é isso. Então inscreva-se no canal, curta, compartilhe, clica no sininho. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Vamos manter esse diálogo. E até a próxima.